primeira videoaula da série Questões de Prova, nós trazemos uma questão da Fundação Carlos Chagas, a prova do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ano de 2014. Questão de análise estrutural. Considere a treliça isostática da figura abaixo. Qual o valor do esforço axial na barra AB? Então, nós temos que identificar nesta barra AB se o esforço axial é de compressão ou de tração. Além disso, qual a magnitude, qual a intensidade desse esforço. A questão versa sobre treliça isostática. Ampliando aqui a figura, nós podemos observar que, de fato, a estrutura é isostática, além de plana, isostática. E para que uma treliça isostática plana confirme essa característica, é necessário que o número de barras somado ao número de reações de apoio seja igual a 2 vezes o número de nós. Isso porque a partida de uma treliça isostática pode ser um triângulo articulado com um apoio do segundo gênero, como temos aqui à esquerda, e um apoio do primeiro gênero, como temos aqui à direita, ou 2 barras articuladas com vínculos de segundo gênero. Nesse caso aqui, eu tenho um de segundo gênero, um de primeiro gênero. Vamos contar o número de reações de apoio. Tenho 2 reações de apoio aqui no vínculo no ponto A, uma reação de apoio vertical e outra horizontal. E aqui, no ponto G, eu tenho um vínculo de primeiro grau que impede movimentação na vertical. Então, tem uma reação de apoio à direita e 2 à esquerda. Portanto, eu vou escrever que o R, número de reações de apoio, igual a 3. Número de barras. 1 barra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 barras. Quantos nós? 1 nó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N igual a 7. Se a gente substituir aqui, 11 mais 3 é igual a 2 vezes 7. Daí, temos uma estrutura plana, estável, isostática, treliça. Muito bem confirmado. Além disso, um aspecto interessante que a gente pode perceber aqui, pela configuração das barras e a aplicação do carregamento, é que tanto esse carregamento quanto a disposição das barras são simétricos. Carregamento simétrico, configuração simétrica das barras. Isso nos favorece no trabalho de determinação das reações de apoio.
eu posso considerar aqui facilmente 5 kN, 5 kN, 5 kN em cada apoio na vertical. Veja, eu estou sugerindo aqui uma segmentação. Eu vou trabalhar na análise com esta porção da esquerda, que é exatamente onde está a barra de interesse. O meu interesse reside na barra AB. Então, eu seccionei, e esse seccionamento ele é criterioso. Eu tenho 3 barras sendo seccionadas. As 3 barras não são convergentes, todas elas, para o mesmo ponto. Também não são paralelas. Eu tenho 3 barras, as barras B e D, as barras BD e BC são concorrentes, convergem para o ponto B. Mas a barra AC não converge para o ponto B. Então, assumido o critério no seccionamento, eu posso agora compreender que a remoção da parcela da direita da estrutura terá de ser substituída por esforços, a fim de que eu preserve o equilíbrio, preserve a estabilidade. Eu tinha um esforço, um carregamento externo, que nesta imagem desaparece. Mas a porção da esquerda deve manter preservado a sua estabilidade, o seu equilíbrio. Isso só vai acontecer se eu tiver um equilíbrio desse sistema de forças. Eu tenho uma força já conhecida, de magnitude 5 kN, com orientação vertical de baixo para cima no nó A. Tenho 3 esforços axiais, a barra BD, identificada aqui como FBD, na barra BC, identificada aqui como FBC, e na barra AC, identificada como FAC. Essas 3 forças são incógnitas. Eu preciso determiná-las. De fato, o que eu busco neste quesito é determinar o esforço axial na barra AB. Vamos ver se a gente consegue reduzir o trabalho, reduzir o percurso até chegar à resposta. Eu estabeleço aqui as 3 equações que condicionam o equilíbrio. Somatório das forças no eixo x igual a 0. Somatório das forças no eixo y igual a 0. Esses eixos x e y são eixos perpendiculares. Eu posso orientá-los de acordo com a minha comodidade. Posso colocar x e y aqui, mas o importante é que haja nesse plano o caráter perpendicular desses 2 eixos. O conjunto dessas condições, somatório de fx igual a 0, somatório de fy igual a 0, é suficiente para o equilíbrio translacional. Ou seja, não vai haver movimento ao longo do eixo x, não vai haver movimento no eixo y. Mas, como se trata de uma estrutura que não é pontual, é uma estrutura extensa,
eu tenho que estabelecer a condição de ausência de rotação. E isso se dá quando eu imponho somatório de momento igual a zero. Momento em relação a que ponto? A qualquer ponto. Eu tenho essa prerrogativa, essa liberdade de escolher o ponto em torno do qual eu vou calcular o momento para igualar a zero. E aqui a gente já toma uma decisão importante, que vai conduzir à redução do trabalho. Eu vejo que essas duas forças, FBD e FBC, que são incógnitas, elas convergem para o nó B. Convergem para o nó B. Então, eu vou assumir esse nó como aquele em torno do qual será calculado o momento. Somatório de momento igual a zero. E aí eu escrevo que 5 kN é esta força aqui, multiplicado pelo braço de alavanca, daqui para cá. Esse braço de alavanca está com um valor explícito de 1,5 metros. Tem que ser igual à força FAC, minha incógnita FAC, vezes o braço de alavanca. Braço de alavanca é a distância entre o eixo suposto da força e o ponto em torno do qual eu estou calculando o momento. Então, o braço de alavanca aqui é 2. Daí eu concluo que a força FAC é igual a 3,75. Com isso, eu percebo que a orientação que a prioristicamente eu indiquei como uma força, gera um esforço de tração na barra AC, é verdadeiro. Eu obtive um sinal positivo. Essa orientação está correta. Se por acaso eu obtivesse aqui um sinal negativo, eu teria de não refazer o cálculo, mas inverter a orientação da seta. Mas aqui, sinal positivo significa que essa orientação está adequada. Pronto. O que eu vou fazer agora é já encaminhar para o propósito da questão, que é determinar o esforço nesta barra AB. Eu já sei o valor de AC, e aí eu já me desinteresso por essas duas outras forças. Por quê? Porque se eu analiso o esforço projetado no nó A ao longo desse eixo, isso certamente vai ser um esforço constante, axial, constante, em toda a extensão da barra de A até B. Limpando a figura, o que é que nós percebemos? Esta força reposicionando a barra aqui, essa força de 5, novamente indicada aqui, trazendo a força de 5, reação de apoio, e essa força que acabamos de determinar, 3,75, estará bem aqui. 3,75 kN. Muito bem. Eu vou colocar um tracejado prolongando o eixo da barra. E aqui eu posso indicar um ângulo alfa, um ângulo beta
Aqui também eu tenho um ângulo alfa, né? São ângulos opostos pelo vértice. E aqui também eu tenho um ângulo beta, né? São ângulos opostos pelo vértice, são ângulos de mesma magnitude. E aí eu vou projetar cada uma dessas forças, né? A força de 3,75, vou projetar sobre o eixo da barra, vou projetar também a força de 5 kN sobre o eixo da barra. Então, eu posso dizer que a força atuante, vou chamar de F. F é a força que atua, FAB é a força que atua axialmente na barra AB, FAB. Vai ser igual a 3,75 vezes cosseno de alfa mais 5 vezes cosseno de beta. Opa, mas alfa e beta. Quem é alfa, quem é beta? Eu posso reconhecer facilmente que alfa, o ângulo alfa, é o arco cosseno de 1,5 por 2,5. Como eu obtive esses valores? Observando bem, aqui eu tenho um triângulo retângulo. A relação entre este eixo, esse segmento, que é o cateto adjacente ao ângulo alfa, e esse lado maior do triângulo retângulo, que é a hipotenusa, é igual a relação entre este cateto, veja que esse cateto aqui, também adjacente ao ângulo alfa, e essa extensão de A até B, que é a hipotenusa desse outro triângulo retângulo. Então, eu tenho dois triângulos retângulos semelhantes. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1,5, aqui eu tenho 2,5. São as dimensões em metro. Então, eu posso dizer que assim como o alfa neste triângulo retângulo da direita tem um cosseno igual a 1,5 por 2,5, assim também, já que se trata do mesmo ângulo, embora os retângulos não sejam iguais, eles são semelhantes. Então, eu vou dizer que o alfa é o arco cosseno de 1,5 metro, dividido por 2,5 metros. De forma semelhante, eu posso escrever que o beta, o ângulo beta, é igual ao arco cosseno de... E aí, veja, o arco cosseno que vai corresponder ao ângulo beta vai ser a relação entre esse lado aqui, que mede 2 metros, este é o cateto adjacente ao ângulo beta, olhando para esse triângulo retângulo aqui.
este é o cateto adjacente ao ângulo beta quando eu observo esse triângulo aqui. Mas esse ângulo beta é o mesmo ângulo beta, embora os retângulos sejam diferentes. Este que eu desenho agora, ele é semelhante ao outro triângulo retângulo. Não iguais, mas semelhantes. Quando eu tenho triângulos semelhantes, eu tenho ângulos correspondentes iguais. E aí eu vou reconhecer que, olhando para este beta, o valor do ângulo é o arco cosseno de 2, vejam 2 aqui, dividido por esta hipotenusa de valor 2,5. O que nós temos que fazer agora? Substituir cosseno de alfa, substituir aqui cosseno de alfa, substituir aqui cosseno de beta. Então, organizando aqui os termos, a força ou o esforço axial na barra AB é igual a 3,75 vezes 1,5 sobre 2,5 mais 5 vezes 2 sobre 2,5. Isso aqui resulta 6,25. A unidade quilonewtons. Então, 6,25 é o valor do esforço axial que atua na barra AB. Um detalhe, como eu orientei nesta figura aqui, vou só reforçar a cor. Orientei de cima, ou de baixo para cima, a força 5, como eu já conhecia. E orientei da esquerda para a direita a força de 3,75, como eu já sabia. Essas duas forças geram uma compressão. Essas duas forças associadas, a de 3,75 e a de 5, compõem um sistema de forças que tendem, ou que tende, o sistema de forças tende a encurtar a barra AB. Então, a gente conclui que o esforço axial na barra AB é um esforço de compressão. Valor 6,25 kN. Não há necessidade, para o propósito da questão, de determinarmos os esforços axiais nas barras BC e BD. Mas, se quiséssemos prosseguir no cálculo, bastaria implementar as outras equações da estática. Somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero. E aí a gente conclui identificando a resposta correta na alternativa de letra C. Valor do esforço 6,5. Natureza compressiva. E por aqui ficamos. Esta é a nossa primeira videoaula do projeto Questões de Prova. Próxima oportunidade.